Olá, amados, sejam todos bem-vindos a mais este devocional. Ao longo dessas últimas semanas, nós estamos aqui falando sobre preocupação pecaminosa ou ansiedade. Nós estamos vendo como nós podemos vencer a preocupação, como nós podemos tratar com a preocupação no nosso coração, na nossa alma. Nós já temos falado muito a esse respeito, já vimos que a preocupação é um problema antigo, é um problema sério, é um problema que tem consequências sérias, dramáticas na nossa vida, e ao longo dessas últimas semanas a gente já viu muita coisa na Palavra de Deus. Nós estamos nos encaminhando para o final deste tema, ansiedade ou preocupação pecaminosa, e hoje eu vou trazer aqui o penúltimo estudo, devocional dessa série. Na semana que vem nós vamos concluir este tema. Eu gostaria de ainda orar com vocês, peço que curvem suas cabeças, fechem os olhos, vamos orar neste momento. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de olharmos para a Tua Palavra mais uma vez. Nós queremos aproveitar bem esse tempo. Nós queremos pedir que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, que o Senhor fale conosco através da Sua santa, eterna e bendita Palavra, que ela ministre aos nossos corações. O Senhor conhece a cada um de nós, o Senhor sabe onde nós nos encontramos, como está o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, nesses dias, nestes momentos difíceis de pandemia em todo o nosso país, em todo o mundo. E nós pedimos, Senhor, então, que nesses poucos minutos aqui que vamos ficar ao redor da Tua Palavra, que o Senhor fale conosco. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós já vimos então que a fonte primária por excelência da preocupação pecaminosa ou da ansiedade é a incredulidade, é a falta de fé ou uma pequena fé. E já que a incredulidade gera a ansiedade, nós precisamos fortalecer a nossa fé. E nós vimos que existem 4 passos que nós devemos dar se nós quisermos fortalecer a nossa fé. Quais são eles? Vocês estão lembrados? Por primeiro, nós devemos fortalecer a nossa fé com adoração. E nós vamos voltar lá para o nosso texto básico de Filipenses, capítulo 4. Peço que vocês abram as suas Bíblias em Filipenses 4. Então, o primeiro passo, fortaleça sua fé com adoração. O apóstolo Paulo diz nessa passagem, Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração. E nós já vimos que essa palavra oração, aqui no texto grego, ela tem um alcance muito mais pleno, abrangente. É, na verdade, a ideia de uma adoração plena que inclui a oração. Então, primeiro passo, se quisermos fortalecer a nossa fé, nós devemos assumir no nosso coração uma atitude de adoração. Em segundo lugar, fortaleça a sua fé com súplicas, mas em tudo pela oração e súplicas. Em terceiro lugar, devemos fortalecer a nossa fé com ações de graça, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças. E por quarto, nós vimos na última semana, fortaleça a sua fé apresentando seus pedidos a Deus. E o versículo diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, para fortalecermos a nossa fé, nós devemos desenvolver uma atitude de adoração no nosso coração. Nós devemos desenvolver a atitude do suplicante. Nós vimos isso na última exposição, na parábola do fariseu e do publicano. Nós devemos desenvolver uma atitude de gratidão. E nós precisamos também fazer pedidos específicos a Deus sobre aquilo que nós precisamos. Isso tudo aí nós podemos extrair dessa passagem de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Então, meus queridos, esta é a primeira parte
para fortalecermos a nossa fé. Vamos repetir: adoração, súplicas, ações de graça e pedidos específicos ou petição. Todos esses passos aí são antídotos para combatermos a preocupação pecaminosa no nosso coração. Porque todos esses passos, eles tiram o foco de nós mesmos, das nossas circunstâncias, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, do cenário negativo que pode estar ao nosso redor. E todos esses passos colocam o nosso foco, a nossa atenção, o nosso olhar para onde ele deve estar, ou seja, em Deus. Agora, existe uma segunda maneira de nós fortalecermos a nossa fé com o propósito de vencermos a preocupação pecaminosa ou a ansiedade. E essa segunda maneira pode ser descrita da seguinte forma: aprenda a pensar de modo apropriado. Agora, o que significa isso? Bom, meus queridos, existem muitos ensinos incorretos, muitas ideias erradas, muitos pensamentos enganosos que ocupam a nossa mente, o nosso coração. E nós precisamos nos despir da mentira que pode habitar em nossa mente, e nós precisamos nos vestir em nossa mente da verdade, que é Cristo e a sua palavra. Agora vamos ler a passagem de Romanos, capítulo 8, no versículo 6. Romanos, capítulo 8, versículo 6, e aqui nós lemos o seguinte: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Então notem o seguinte: aquela pessoa que tem a sua mente voltada para a sua carne, espiritualmente, esta pessoa está morta. Aquela pessoa que tem a sua mente voltada para as coisas do Espírito de Deus, esta pessoa está viva espiritualmente e ela está em paz com Deus. Ao longo dessa série de estudos aqui, nós já trabalhamos bastante com aquela passagem lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E nessa passagem, o Senhor Jesus Cristo ele enfatizou bastante a importância de nós pensarmos corretamente. Por exemplo, agora venha comigo para o Evangelho de Mateus, mais uma vez. Mateus, capítulo 6. E nós vamos ler o versículo 25, Mateus 6, 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Então notem que o Senhor Jesus Cristo, ele queria que os seus discípulos, ele queria que eles entendessem que uma vez que Deus lhes havia dado a própria vida deles, os seus discípulos, o que é algo muito maior, eles, os discípulos, poderiam confiar que Deus poderia lhes dar também alimento e roupa, o que é algo muito menor em comparação com a vida. Ou seja, se Deus deu-nos a vida, que é algo extraordinário, que é algo milagroso, será que Deus não pode nos dar alimento e roupa e tudo mais que nós precisamos na nossa vida? Essa é a lógica do argumento aqui do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele usa esse mesmo tipo de lógica lá em Romanos. Agora vamos voltar para Romanos, no capítulo 8, no versículo 32. Romanos 8, 32. Paulo escreve: aquele que não
poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Em outras palavras, se Deus, se Ele já nos deu aquilo que Ele tinha de melhor, de mais precioso, de mais valioso, ou seja, o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, para pagar a dívida do nosso pecado, por que Ele não nos daria também as outras coisas que Ele prometeu? Notem que, como crentes, nós confiamos em Deus para a nossa salvação, nós confiamos em Deus para o perdão dos nossos pecados, nós confiamos em Deus para a garantia de nossa eternidade com Ele no céu, nós confiamos em Deus quanto a esses assuntos aqui capitais da nossa alma, da nossa existência. Por que então nós não estamos dispostos a confiar em Deus quanto ao nosso alimento, para as nossas roupas, para a nossa saúde e para todas as demais coisas que são infinitamente menores em importância do que a nossa salvação? Estão acompanhando essa lógica aqui da argumentação que nós temos tanto nas palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 6, quanto nas palavras de Paulo aqui em Romanos capítulo 8, quando nós nos preocupamos, é porque nós não confiamos em Deus quanto às coisas menores. E é isso que o Senhor Jesus Cristo ressalta aí em Mateus 6, 25. Vamos voltar para lá. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Eu vou ler mais uma vez essa passagem. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Agora notem o versículo 26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? E agora o versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? E o versículo 32, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Notem que o Senhor Jesus Cristo, aqui nesta passagem, ele está desafiando os seus discípulos a pensarem de uma forma lógica sobre as suas necessidades. Eles deveriam pensar assim, dessa maneira, como o Senhor Jesus Cristo está expondo aqui no seu argumento, para não serem tentados a se preocuparem. Jesus está nos desafiando a pensar em quem nós somos e o que já é nosso por ser quem somos, ou seja, crentes, cristãos, filhos de Deus. Então percebam o seguinte: as formas incorretas de pensamento que nós podemos perceber aqui nesse texto do Evangelho de Mateus, aí no capítulo 6, as formas incorretas de pensamento. Preocupação quanto ao alimento, roupas e outras coisas. Essas formas incorretas de pensar a respeito dessas coisas são a maneira de pensar que se espera daqueles que são descrentes, daqueles que não creem em Deus, daqueles que não são filhos de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz nessa passagem: os pagãos é que correm atrás dessas coisas. É isso que o Senhor Jesus Cristo diz aí nesse texto. E nesse contexto aqui, pagão diz respeito a alguém que não é filho de Deus, diz respeito ao ímpio, diz respeito àquele que não crê em Deus.
Um pagão é uma pessoa que, por ser inimiga de Deus, por estar longe de Deus, por estar afastado de Deus, por andar na vaidade dos seus próprios pensamentos, por ser pessoas que estão obscurecidas de entendimento. Então, o pagão, por ser uma pessoa assim, ele é uma pessoa que vive para satisfazer os seus próprios desejos, apetites, as suas paixões. E é de se esperar que uma pessoa que vive desta maneira, ela experimente ansiedade, ela seja uma pessoa que vive preocupada. Tal pessoa não tem na vida uma verdadeira segurança como nós crentes, cristãos, filhos de Deus, temos em Deus. Agora reparem novamente aí o versículo 32, Mateus 6:32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Não deixe de observar isso que o Senhor Jesus Cristo diz aqui, o Pai Celestial sabe. Ele sabe daquilo que nós precisamos. É ilógico nós nos preocuparmos com as nossas necessidades físicas. Por quê? Porque o Pai Celestial sabe. Ele prometeu que ele vai suprir. E ele é absolutamente capaz de fazer isso, de suprir as nossas necessidades, e ele deseja fazer isso. Vocês estão lembrados daquilo que o apóstolo Pedro diz lá na sua carta, no capítulo 5, versículo 7, 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Qual é a verdade sobre Deus que nós percebemos aqui nesta passagem de 1 Pedro 5, 7? A verdade é a seguinte: ele tem cuidado de nós. Vamos repetir isso? Ele tem cuidado de nós. Não está descrito aí que ele cuidou de nós, não está descrito aí que ele cuidará de nós, mas Pedro está usando o verbo aqui no tempo presente, no modo indicativo, ou seja, é uma ação perfeita, concreta, realizada. Ele tem cuidado de nós. Então nós precisamos aprender a pensar corretamente. Em Filipenses 4, o apóstolo Paulo ele também estimula a pensarmos corretamente. Um pensar correto nos ajuda a vencer a ansiedade. Vamos voltar lá para Filipenses capítulo 4. Eu vou ler mais uma vez esse nosso versículo chave aqui, Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o apóstolo Paulo, ele continua a sua exortação de não ficarmos ansiosos por coisa alguma com as palavras do versículo 8. Agora leiam comigo o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Em outras palavras, não deixe a sua mente se ocupar com as suas circunstâncias difíceis, com a sua fraqueza, com a sua ignorância. A nossa mente deve se ocupar com os propósitos de Deus, ou com o seu poder, ou com a sua sabedoria, ou com a sua soberania, ou com a sua glória. Mais uma vez esse versículo, tudo, notem o absoluto aqui,
tudo o que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, são estas coisas que devem ocupar o nosso pensamento. O apóstolo Pedro, ele também nos ensina a pensar de modo apropriado para combatermos a nossa ansiedade. Agora vamos voltar para 1 Pedro. 1 Pedro no capítulo 5, versículo 8 agora. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O apóstolo Pedro aqui, ele deixa muito claro que é somente com um pensamento claro e correto, vigilante, uma mente alerta é que nós podemos fortalecer a nossa fé contra a ansiedade. Nos versículos 9 a 11, Paulo prossegue apontando outras verdades que nós precisamos considerar. E nessa noite nós vamos ver apenas duas delas. Vamos ler o versículo 9 agora. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Pedro nos lembra de que outros crentes, irmãos nossos que estão espalhados por todo este mundo, eles estão experimentando tentações semelhantes, circunstâncias difíceis e eles estão vencendo. Mais uma vez, o versículo 9, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, nós não estamos sozinhos no nosso sofrimento. E isso nos dias de hoje, nesses dias de pandemia, é mais sintomático e mais verdadeiro ainda. Irmãos nossos ao redor de todo este mundo estão enfrentando as mesmas dificuldades que nós estamos enfrentando e eles estão perseverando e vencendo. Vocês estão lembrados do que Paulo falou lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13? 1 Coríntios 10, 13. Nós lemos o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Então notem, Paulo diz aí, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Existem muitas outras pessoas neste mundo que estão enfrentando as mesmas tentações de preocupação ou ansiedade, e como eu já disse antes, especialmente nesses dias atuais, nesse mundo pandêmico. E notem, Deus tem ajudado esses nossos irmãos. E Deus vai nos ajudar também. Em segundo lugar, é o último pensamento dessa noite, Pedro quer que pensemos no fato de que haverá um fim ou um encerramento à vista. E ele destaca aí nessa passagem que os sofrimentos que nós estamos experimentando, esses sofrimentos estão se cumprindo em todo o mundo, é o que nós lemos no versículo 9, mas vejam o que ele nos diz aí no versículo 10. 1 Pedro 5,10. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes
alicerces. Notem essa expressão, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, ou durante um pouco de tempo. Então notem o seguinte, vai chegar o tempo em que o Deus de toda a graça, e assim que Pedro se refere a Deus aqui nessa passagem, ele vai pôr um fim ao nosso sofrimento. E Pedro diz aí, ele vai nos restaurar, ele vai nos confirmar, ele vai nos dar forças e ele vai nos pôr sobre alicerces firmes. E notem que essas 4 palavras, elas falam aí de força, de resolução. Notem que Deus está operando por meio das nossas lutas, por meio das nossas adversidades, das provas que nós passamos, e Deus está operando e Ele está agindo também nesta pandemia. Ele sabe dos nossos sofrimentos, Ele sabe das nossas ansiedades, e através de tudo isso Ele quer produzir em nós um caráter forte, Ele quer produzir em nós o caráter de Cristo, e chegará o tempo em que nós seremos livres do sofrimento, da ansiedade. Lembrem ou percebam que ele está falando aí, depois de termos sofrido durante um pouco de tempo ou durante um certo tempo. Não vai durar para sempre. Deus tem o controle de todas as circunstâncias. Quando nós somos tentados a nos preocupar, nós precisamos pensar que, ainda que nós estejamos enfrentando situações turbulentas, difíceis, incertas, ainda que nós estamos passando por um momento em que nós não temos certeza de como as coisas vão continuar, nós podemos ter certeza absoluta que nós veremos um final em tudo isso. Não vai durar para sempre, vai passar. Deus está usando essas circunstâncias na vida dos pagãos deste planeta e também na vida dos cristãos deste planeta. Nós não devemos esquecer que José lá do Egito, né, ele precisou primeiro ir para a prisão, para a masmorra, para o cárcere, para depois então ir para o palácio. Primeiro vem a humilhação, depois vem a exaltação. Deus nos chamou para passarmos uma eternidade gloriosa com Ele, e esta é a nossa esperança. Nós temos um futuro garantido de perfeita paz. Então, os 2 primeiros pensamentos que nós devemos ter na nossa mente, no nosso coração, segundo essa passagem aqui do apóstolo Pedro, e que nos ajuda muito, né, na questão da nossa preocupação pecaminosa, é primeiro perceber que sofrimentos iguais aos nossos, especialmente nos dias de hoje, estão se cumprindo na vida dos nossos irmãos que estão espalhados por todo este mundo, e eles estão vencendo na força, no poder e na graça do Senhor. Nós precisamos ter esse pensamento no nosso coração. E por segundo, aqui nessa passagem, nós devemos perceber que haverá um fim para essas situações de angústia, de aflição. Eu creio que haverá um fim imediato. Essa pandemia não vai durar para sempre, ela vai passar e nós vamos sair mais fortalecidos, nós vamos sair talvez com uma perspectiva mais correta da pessoa de Deus, da sua vontade e do seu poder. Então, numa perspectiva mais imediata, isso vai passar. Virão outras dificuldades no futuro, nós teremos outras experiências com as quais nós vamos precisar enfrentar com fé e com coragem. Então essa situação vai passar. Mas pensando no futuro, na eternidade, um dia todas essas coisas vão passar. E nós vamos estar na presença do nosso glorioso Salvador para todo sempre. Nós
o veremos face a face, nós o adoraremos por toda a eternidade. Nós teremos uma eternidade gloriosa junto com o nosso Senhor. Essa é a esperança que nós temos. Nós temos um futuro garantido de perfeita paz. Hoje nós vamos ficar por aqui. Na próxima exposição nós vamos ver os últimos pontos aqui dessa passagem de Pedro que nos ajudam com relação à preocupação pecaminosa e a um pensar apropriado, correto. Muito obrigado por sua participação conosco aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Mais uma vez eu peço que o Senhor aplique isso aos nossos corações, ministre as nossas necessidades, que nós possamos ver o Teu poder, a Tua glória, que nós possamos contemplar os Teus maravilhosos feitos e possamos Te adorar, e Te adorar, e Te adorar. Eu peço essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.